A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Trago a nossa última lição, a lição 13 da nossa Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, com o tema O Poder de Deus na Missão da Igreja. O texto áureo diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. A verdade prática fala que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja, e sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Concordo plenamente. O Espírito Santo é que move a engrenagem da igreja. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, a igreja não avança. Ela vai parar e é bem possível que ela recue, porque enquanto a igreja não avança, o mundo avança. E quem faz a igreja avançar e o mundo recuar é o querido Espírito Santo do Senhor. A leitura bíblica está em Atos capítulo 13, versos de 1 a 4, que diz assim: Na igreja em que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio e Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós vamos ver o que? A igreja está reunida e em uma dessas reuniões o Espírito Santo fala no meio da igreja: Separai para a obra Barnabé e a Saulo. Então nós vamos ver que quando o Espírito Santo está no meio do povo, então ele vai determinar o que deve acontecer, o que deve ser feito. E ele então vai separar esses homens para que pudesse estar levando a sua palavra. 3 são os objetivos. Primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo e sua igreja, e pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. É o Espírito Santo. Sem ele não há missões. Sem ele não há pregação genuína do Evangelho. A introdução diz: Nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da Igreja de Cristo. Aqui vamos mostrar que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera oposição, mas algo imprescindível à sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. A igreja, ela fora chamada para ser um lugar de adoração, o lugar onde você adora a Deus, você sente a presença do Senhor, e a partir daí você está capacitado para pregar a palavra do Senhor. Quando Deus fala no meio do povo, através da sua ministração da palavra, ele começa a preparar um e outro para uma obra específica, como foi o caso de Barnabé e Saulo. Então, sem o Espírito Santo, não tem como haver esse movimento na obra missionária. Por isso que fala que nós não podemos prescindir, ou seja, olhar a igreja e achar que ela pode funcionar sem o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo, ele é imprescindível, ele é essencial no meio da igreja do Senhor Jesus. Você concorda? Acredito que sim. A doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. Falaremos um pouquinho do ensino revelado nos escritos de Lucas, o enchimento do Espírito como experiência necessária, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta e a doutrina pentecostal clássica. Vamos lá.
o ensino revelado nos escritos de Lucas. Lucas, como nós lemos em Atos 1:8, ele está preocupado em descrever a igreja. Ele faz um apanhado geral, ele procura minuciosamente descobrir os fatos que cercaram a vida do Senhor Jesus e também a sua ascensão e o modo como a igreja vai reagir após a ida, a volta do Senhor Jesus para estar com o Pai. E Lucas vai deixar para nós bem sinalizado que a igreja precisaria estar em Jerusalém e ali ser cheia do Espírito Santo e a partir dali estar apta para anunciar essa mensagem. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida da primeira igreja, como uma necessidade. Jesus, sendo Deus, sendo poderoso como ele era, todo-poderoso, ainda em sua forma humana, mas sem pecado, Jesus tinha uma condição especial de realizar a obra. Mas mesmo assim, a Bíblia, ela vai dizer para mim e para você que a marca do ministério do Senhor Jesus é a testificação do Pai e a vinda do Espírito Santo sobre ele para o capacitar para a obra que ele teria que desenvolver. Então Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Inclusive, ele vai dizer que, em determinado momento, quando ele fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. E, de fato, o que Isaías escreve, Jesus vai dizer ali para aquelas pessoas que aconteceu dele ler esse texto do livro do profeta Isaías, em um dos sábados ali na sinagoga. Jesus vai falar, está falando sobre mim. Então nós vamos ver, se Jesus, sendo Deus, precisou ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra, imagine nós. Se a igreja primitiva, que ainda sentiu o sabor, aqueles irmãos de ter conhecido a Cristo pessoalmente, precisou do Espírito Santo, imagine nós. A necessidade que temos hoje também de receber do Senhor esta tão importante manifestação de Deus na nossa vida. Jesus diz, e Lucas escreve, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Ficai em Jerusalém. O enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo, logo lá no seu batismo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o seu ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário, como aconteceu depois de ter sido cumprida a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Até então, eles tinham uma ordem para ficar em Jerusalém, até que, depois que, eles poderiam sair para pregar essa poderosa palavra. Graças a Deus que o Espírito Santo veio e, ao vir, ele capacita a igreja, prepara a igreja e dá condição à igreja para estar exercendo esse poderoso trabalho que é a evangelização. O enchimento do Espírito é uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado, ele mostra que o estar cheio do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos vai retratar a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo. Ele podia ser, essa manifestação podia ser vista e ouvida, que no caso deles, especificamente, a forma deles acreditarem que o Espírito Santo havia vindo ao mundo para estar com a igreja foi quando eles percebem as línguas estranhas, quando eles começam a falar a línguas estranhas. Haja vista que com certeza eu estou falando aqui para ensinadores, para mestres, até mesmo para professores, que ali naquele caso especificamente de Atos 2, ali vai acontecer a glossolalia, quando aquelas outras pessoas vão ouvir aqueles homens
que talvez nunca tinham estudado as outras línguas, falarem na sua própria língua. Então ali foi algo específico para o momento. Mas o batismo no Espírito Santo, nós vamos entender, além da glossolalia, é algo particular. É uma capacitação que o Senhor lhe dá para você estar mais próximo dele, você estar mais íntimo dele. Então, o ser cheio do Espírito Santo é para uma edificação pessoal, e essa edificação pessoal vai lhe capacitar para que você possa estar desenvolvendo esse chamado diante das outras pessoas, ok? Então, a evidência do batismo é o falar em línguas estranhas. A doutrina pentecostal clássica, desde os primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões, o livro de Atos vai trazer estas manifestações das línguas presentes. Na própria descida, nós vamos ver também em Atos capítulo 2, verso 4, vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 8, 14 também vai falar sobre essa importante experiência que é mencionada quando o evangelho chega a Samaria. Vai ser uma explosão do poder de Deus, trazendo sinais no meio daquele povo. Nós vamos ver também Filipe pregando, Filipe sendo um grande evangelista, cheio do Espírito Santo. Com isso também, nós vamos entender que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não foi limitado a pessoas específicas, somente aos apóstolos, mas o poder do Espírito Santo esteve e está à disposição de toda a igreja. Assim, então, os estudiosos dos livros de Lucas que reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo acompanhado de línguas desconhecidas como evidência inicial. Detalhe, é língua desconhecida para nós, mas conhecida para Deus. Tá certo? E, por outro lado, o batismo com o Espírito Santo, a língua é desconhecida até mesmo para o diabo, porque o diabo não consegue interpretar as línguas que é dada para a igreja, porque é uma ligação direta com o crente ao céu. Enquanto as línguas das nações, é claro que ele conhece muito mais do que eu e talvez até muito mais do que você que está me ouvindo. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. Vamos falar um pouquinho sobre capacitando as testemunhas, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo e, por último, capacitando a igreja. Vamos lá então, capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiro, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Primeiro, os líderes. Os líderes, os apóstolos tinham um compromisso com a obra, em pregar, em ensinar, evangelizar, ganhar almas, batizar, discipular. Então nós vamos ver que era a princípio isso. Depois, o Espírito Santo vai agir na vida daqueles homens de forma especial. Na pregação, como Pedro foi cheio do Espírito Santo e pôde confrontar até mesmo os sacerdotes da sua época, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele pôde dizer para Elimas, o mágico, olha, o que está te usando aí não é do Senhor. Então, nós precisamos entender essa questão, é que muitas vezes, a ação sobrenatural do Espírito Santo, ela vem para quê? Ela vem para desfazer, né? Para desfazer a ação daquele que quer lutar contra a palavra do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ver que esse Elimas, o interessante é que ele vai até Paulo e Barnabé
e ele vai dizer para eles, vai sair pregando, dizendo que de fato eles eram homens de Deus, Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, vai repreender aquele espírito. Ele falava até a verdade, mas qual era o intuito ali? De trazer uma confusão. Enquanto Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra ao procônsul daquela época. Então, se não é o Espírito Santo agindo, dificilmente Paulo conseguiria ter esse discernimento espiritual. Para que haja o discernimento espiritual, precisa haver essa capacitação também para fazermos a obra do Senhor. E esse poder não ficou restrito aos apóstolos, já disse anteriormente, mas todos os crentes puderam receber esta promessa. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos sobre aquele que seria o maior apóstolo desse tempo aqui da igreja primitiva, que foi quem? Paulo. Ele é chamado, Ananias é chamado para ir na rua chamada direita e lá orar por um homem chamado Saulo. E ele vai retrucar, não vai querer ir, mas depois ele aceita. Então nós vamos entender que o Espírito Santo usa quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. O importante é nós valorizarmos o ser usado pelo Espírito Santo. E por último agora, o Espírito Santo capacita a igreja. Todos nós somos capacitados por ele. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança de sua comunidade. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, tudo em volta dela vai florir. O sobrenatural vai acontecer. A ação do Espírito Santo vai acontecer trazendo salvação, cura, milagre na vida daquelas pessoas. Você é cheio do Espírito Santo? A sua igreja é cheia do Espírito Santo? Se é, então toda a comunidade onde você está inserido vai ser uma comunidade muito abençoada. Vamos falar um pouquinho agora o Espírito Santo como a fonte geradora de missões. Falaremos um pouquinho sobre os envios dos missionários e a estratégia missionária. Vamos lá. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários à igreja de Antioquia, que foi Barnabé e Saulo. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação do Espírito Santo. Como assim? Eles estavam orando, eles estavam buscando, e o Espírito Santo vai dizer: separa para mim Saulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Aí nós vamos entender o quê? Que quando nós precisamos fazer algo relacionado à obra de Deus, precisamos ter o direcionamento do Espírito Santo. Ainda que ele não vai usar como usou aqui para falar diretamente, mas ele dará as direções que são necessárias para que o envio do missionário aconteça. Porque o missionário não está para fazer turismo, ele está para ir para um lugar para ganhar alma. Então tem que ser um lugar bem específico, e isso é muito importante. Então o Espírito Santo vai trazer essa condição, essa preparação, e ele vai capacitar aqueles que ele quer que esteja na obra, fazendo a obra missionária. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele quem vocaciona e envia. Maravilha. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar. Eu tenho um campo.
eu preciso enviar, mas quem nós vamos enviar? Quem nós vamos enviar está preparado? É esse campo mesmo? É esse lugar que está precisando? Ou é esse? Paulo, com Barnabé, vai ter um determinado momento na sua viagem que eles vão querer ir em determinado lugar, mas o Espírito Santo vai impedir. Será por quê? Nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe como age. A hora que nós temos que avançar, parar, planejar novamente, para nós não sermos pegos lá na frente de surpresa. Então, o Espírito Santo é que vai capacitar a igreja dessa forma tão gloriosa. Para quê? Para que a estratégia missionária aconteça. Então, eu como líder, como pastor, eu preciso pedir, Senhor, me dê também essa estratégia. E o Espírito Santo, dê essa estratégia para a nossa Secretaria de Missões, para os líderes, para que nós tenhamos esse cuidado de estar atentando melhor para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. O poder do Espírito Santo impulsiona no cumprimento da grande comissão. E qual é a grande comissão? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a grande ordem, deixada pelo nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Encerramos essa lição, esse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária. E não só no cumprimento da vocação missionária, mas o Espírito Santo faz toda a diferença na vida da igreja como um todo, no ministério, nos departamentos da igreja, na escola bíblica dominical ele faz a diferença, na obra social e na obra missionária, com certeza. Então, precisamos desta manifestação poderosa do Espírito Santo. Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um trimestre. Eu quero lhe agradecer por estar comigo, estudando a genuína e poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Para a próxima semana, chegará já um novo trimestre, carregado de lições extraordinárias e fundamentais para a nossa vida. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e caso você ainda não conheça o nosso canal do nosso YouTube, venha com a gente também. Se você não conhece as nossas demais redes sociais, Facebook, Instagram, o X, que era o Twitter e também o TikTok, nos ache lá, pastor Valmir Ribeiro, e vai ser uma bênção te encontrar em nossas redes sociais. Um forte abraço a todos, que Deus te abençoe, uma boa lição, um bom estudo para você e que nós possamos colocar em prática esta tão importante aula que encerramos esse trimestre em nome de Jesus. Um forte abraço.